Olá, seja bem-vindo ao blog e canal do professor Bruno Leite. Nesta aula vou ensiná-lo a desenvolver um desenho também simples no SolidWorks e também você encontra tanto aqui em vídeo quanto lá no meu blog, que é o blog é o professorBrunoleite.blogspot.com. Você vai encontrar arquivos para baixar, videoaulas relacionados a processos de fabricação, seria uma disciplina aí da engenharia, e a prática do desenho técnico, tanto em prancheta quanto desenho técnico com SolidWorks e desenho técnico com AutoCAD. Na aula de hoje vamos utilizar então aqui o SolidWorks 2014 e o desenho da aula de hoje é esse desenho aqui, que em perspectiva depois o 3D vai ficar desta forma. Nossa peça tem de centro a centro aqui uma medida de 300 milímetros. Temos aqui um rasgo de chaveta, dois círculos aqui concêntricos e aqui a mesma coisa. E a estrutura dela na vista superior fica desta forma. E a resultante, mais uma vez repetindo, a peça vai ficar desse jeito aqui. No SolidWorks, vou pegar aqui o documento novo, no ambiente peça, ok. Aguarde ele carregar as ferramentas. Vamos selecionar um plano para o nosso trabalho. Aqui na área gráfica, aqui nas ferramentas de construção e modificação aqui do SolidWorks, eu vou aqui em plano frontal, seleciono aqui o esboço e agora as ferramentas para iniciar o nosso trabalho estão aqui. Percebam que no plano frontal, quando eu pego um esboço no plano frontal, ele me dá uma origem. Eu vou fazer o que? Fazer um círculo aqui em qualquer ponto e aqui do lado direito dessa origem em qualquer ponto também. Vou pegar, dar um OK, dimensão inteligente, vou pegar aqui do centro a centro uma medida de 300. E esse 300 veio da onde? Essa distância de 300. Agora, percebam que os círculos estão alinhados. Vou fazer o que? O alinhamento deles. Para alinhá-los, eu posso fazer o seguinte. Posso pegar aqui, ó, saio da dimensão inteligente, dou um clique no centro do círculo, pressiono Ctrl, dou um clique aqui, mantenho o Ctrl pressionado e um clique no centro do outro círculo. Então, nos dois, percebam que ficou 3 pontos assim, azul claro, tanto na origem quanto nos centros dos dois círculos. Tem a opção aqui do lado horizontal, então você vai fixar isso na horizontal. Há uma relação de alinhamento entre eles agora aqui na horizontal. Só que eu quero deixar esses círculos aqui, ó, divididos ao meio com relação a essa medida de 300. Então vou lá em dimensão inteligente, seleciono a origem, seleciono o centro de qualquer um dos dois círculos e vou digitar o valor aqui de 150. Agora eu estou com esse sistema alinhado, esse sistema dividido ao meio, a cota de 300 construída. Preciso fazer o que? Vou dar um OK e vou dimensionar esses dois círculos. O dimensionamento dele seria o que? Diâmetro externo do círculo à direita 87,5 e um círculo maior na esquerda 112,5. Então venho aqui em dimensão inteligente, essa medida vai ser 112,5, essa medida 87,5. Feito isso, vou dar um OK, vou aqui em recursos, ressalto base extrudado, ele vai movimentar a peça aqui. Tem a opção de fazer o que? Várias formas aqui de ressalto. Eu quero utilizar o plano médio, então o plano frontal vai ficar no meio dessa extrusão. Eu vou ter que fazer uma extrusão aqui de quanto? Vou já no desenho, 63,8 de altura. Então essa extrusão minha vai ter aqui, ó, um valor 63,8. Vou dar OK. Isso no plano médio. Percebam aqui o plano onde ficou aqui, ó. Ficou no centro dessa extrusão. Então 63,8, ele vai dividir metade cada lado aqui no plano médio. Vou dar um OK. Eu criei material, criei massa aqui, ó, na minha área gráfica. Vou dar um Ctrl 8. Então o meu sistema ficou aqui no plano frontal. Vou pegar aqui no plano frontal de novo. Vou fazer um esboço. Vou pegar a linha. Vou clicar aqui, ó, na extremidade. Nessa outra extremidade. Aqui. Aqui. E vou fechar. Dou um OK. Eu fiz o que? Fiz essa relação aqui. Feito esse fechamento, vou vir aqui no SolidWorks de novo. Vou dar um OK. Vou vir aqui em recursos.
ressalta o base extrudado. Se ele não movimentar aqui para vocês, você faz o que? Dá um Ctrl 7. Percebam o que ele fez aqui, ó. Tem que ir no o plano frontal, se ficou no plano médio da peça daquela extrusão, vou ter que ele continua sendo utilizado. Então vou utilizar de novo o plano médio. E esse plano aqui, ó, não pode ser a medida anterior, que era 63,8. 63,8 é a altura desse cilindro aqui. Eu tenho que fazer 25 unidades, seria 25 milímetros. Digito aqui 25. Ele fez para mim essa extrusão, vou dar um OK. Minha peça começou a ter outra cara. Então eu posso vir aqui, selecionar esse girar vista. Selecionar girar vista, é só você clicar com o botão direito na área gráfica e selecionar aqui o girar vista para você poder girar. Vou dar um S, Ctrl 7. Então Ctrl mais o número 7 eu deixo ele em perspectiva. Quero trabalhar aqui nessas faces agora. Nessa face aqui, ó, eu vou dar um clique sobre ela. Vou aqui em esboço, vou pegar um esboço ali, ó. Então eu vou fazer um esboço bem aqui nessa face. Vou pegar círculo, vou aproximar do externo, ele vai me dar o centro. Vou clicar no centro, ó, consigo fazer um círculo na mesma face que eu estava trabalhando com esse círculo aqui, ó. Então dou um clique, dou um OK, vou dimensionar ele. Quanto vale esse círculo? Esse círculo vai valer um raio aqui, ó, de 28,15, vai dar 56,3. Então clico aqui, 56,3. Feito isso, vou trabalhar agora nessa face. Vou dar um Ctrl 8. Vou pegar aqui, ó, linha. Vou fazer uma linha aqui, uma linha para baixo e uma linha aqui para o lado. Então, o que eu fiz? Fiz aqui 3 linhas, sem perder esse esquadro. E essas 3 linhas vão servir para quê? Vão servir para fazer esse rasgo aqui. Esse rasgo tem 12,6. A altura dele aqui seria do centro até o final aqui 35,15. Então ele tem 35,15 a partir desse centro e 12,6 de largura. Vou lá, SolidWorks. Vou pegar aqui dimensão inteligente. Vou clicar nessa linha. Clicar nessa linha. Isso tem que ter 12,6. Vou clicar aqui em linha, bem de lado da linha aqui, vou fazer uma linha de centro, ó. Desse centro até aqui. Agora eu vou fazer o que? Vou pegar dimensão inteligente, pegar o centro e essa extremidade. Isso aqui tem que ter 35,15. Então eu tenho lá 12,6, 35,15. Tenho que fazer o que? Fazer com que esse sistema que está aqui deslocado fique dividido aqui em relação à linha de centro. Então dá um OK aqui, ó, dimensão inteligente. Vou pegar essa linha, vou pegar essa, vou puxar e vou digitar o valor de 6,3. 6,3 é exatamente metade de 12,6. Então ele levou esse sistema para cima e ficou bem dividido aquilo que eu precisava. Agora eu tenho que fazer o que? Dar um OK. Vou aparar entidades que estão sobrando. Seria essa entidade, esta entidade, essa linha e essa linha, que seria o restante aqui do círculo. Então essa configuração de rasgo de chaveta, que é 12,6 e 35,15, ela está configurada em relação ao círculo inicial. Ele faz parte agora desse círculo somado com 3 linhas para fazer o rasgo da chaveta. Então é só dar um OK. Posso continuar no meu esboço e vou aqui em recursos, vou fazer um corte extrudado agora. Nesse corte extrudado, se ele não fez aqui para vocês a perspectiva, você dá um clique na área gráfica e dá um Ctrl 7. Então ele ficou em perspectiva. Esse furo ele é cego, mas eu quero que ele seja passante. Eu quero que ele faça aqui, ó, a peça toda. Então mandei ele ficar passante e dou um OK.
ele fez o corte na peça exatamente aonde eu preciso. Agora eu tenho que trabalhar nessa face. Dou um clique sobre ela, vou aqui em esboço, vou fazer um esboço ali. Vou ampliar aqui, rolando o scroll, aqui aquela bolinha, o scroll do mouse, ele rola, você consegue ampliar e diminuir aqui a aproximação da área gráfica. Então pega um círculo, aproximo o cursor e dá o centro. Então clico no centro e posso abrir um círculo ali. Esse círculo no desenho vai valer 43,8 de diâmetro. Então, dimensão inteligente, clico no círculo, clico na área gráfica, 43,8 de diâmetro. Então, um diâmetro de 43,8 aí. Agora eu posso dar um OK e vir aqui em recursos e fazer mais um corte extrudado. Vocês percebam aqui, ó, que ele foi até uma determinada distância de 25, mas eu não quero que ele seja cego, eu quero que ele seja passante. Então ele vai passar até o final da peça. Então, OK. Eu fiz isso. Agora, dou um clique na área gráfica aqui, botão direito, girar vista. Então ele faz o giro da vista para vocês, ó. Vamos trabalhar mais um pouco então. Dei um ESC, Ctrl 7, ficou em perspectiva. Eu tenho que fazer mais o que na peça? A peça ela requer ainda alguns raios. Então aqui ó, vai ter um raio, aqui tá vendo? Um raio de 3. Aqui tem raios. Então vamos distribuir esses raios de 3 na peça. Então vou vir aqui, SolidWorks, Fillet, fazer esse raio. Um raio de quanto aqui, ó? Aqui ele termina um raio de 10, já vem pré-determinado. Eu quero um raio de 3. Então vou fazer um raio de 3 aqui. Clica na linha, bem na aresta, ele vai fazer um raio. Nesta aresta, vai com calma aí. Nesta aresta, espera ela ficar laranja, clica sobre ela. Ficou laranja, clica sobre ela. Ficou laranja, clica sobre ela. Clica. 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 Então, a peça está praticamente com todos os raios que o desenho solicita. É só dar um OK. Feito isso, confere se os raios estão todos corretos. Se todos os raios foram feitos, ó, ficou mais um raio aqui para fazer. Então, Fillet já está com raio de 3. Dou um clique. E OK. Foram aplicados os raios que o desenho solicita na peça. Dá um Ctrl 7 aqui, a peça ficou em perspectiva. Vou salvar essa peça, ó. Arquivo, salvar como. Na área de trabalho, vou falar que isso aqui é minha peça número 14. Salvar. Ela está salva na minha área de trabalho. Daí você escolhe onde você, na sua pasta, onde você vai salvar os seus desenhos que você fez. Agora eu vou vir aqui, vou pegar esse arquivo e vou criar um desenho a partir da peça. Esse desenho seria a representação em 2D dessa mesma peça que a gente acabou de trabalhar. Vou pegar uma folhinha 4, vou dar um OK. Então ele me dá uma folha 4 e as vistas ortográficas para me trabalhar. Vou trabalhar com a vista frontal, vou dar um clique aqui e vou arrastar. Arrastei, eu já tenho uma vista frontal. Posso fazer a superior. Ó, ele já fica amarrado. Então só desloco para baixo o cursor e dou um clique na área gráfica. Eu posso fazer agora a perspectiva. Mas a perspectiva eu não quero deixar dessa forma não. Vou dar um ESC. Vou dar um clique bem nessa região aqui, ó, no plano de vista, na paleta de vistas. Vou pegar essa perspectiva aqui embaixo, ó. Essa isométrica aqui, ó. Vou deixar ela aqui nesse cantinho. Agora eu vou trabalhar nessas vistas. Vou dar um clique nessa aqui. Vou arrastar ela, deixar um pouquinho mais longe. E deixar essa aqui um pouquinho mais para baixo. Pronto, eu tenho minhas vistas. Para que eu possa trabalhar nelas cotando. Então vou dar um clique nessa vista aqui, ó. E vou mudar essa exibição dela. Vou deixar uma exibição aqui, ó, aparecendo as linhas de centro aqui e as linhas tracejadas, os elementos ocultos da peça. Fica uma representação melhor. Agora eu vou fazer o que? Vou iniciar as cotas da peça. Vou dar um OK aqui, dimensão inteligente. Vou pegar o círculo e o outro círculo, uma medida de 300. Então essa peça tem 300. Depois eu vou medir o círculo, a distância do centro até o final aqui do rasgo e assim por diante. Então continuo na minha peça, vou lá, dimensão inteligente continua, vou fazer a representação aqui, ó, desta cota, 112,50, desta cota,
Seria os nossos diâmetros aí, 87,5. Posso organizar isso aqui melhor, tá vendo? Deixar ela alinhada. Vou fazer aqui essa cota de 25, que é uma cota importante. Vou fazer agora aqui o raio de 3. Aqui também tem um raio de 3, ó. E agora na peça eu vou continuar cotando esse diâmetro, a distância do centro, até essa linha é 35,15. Vou conferir aqui o que está faltando. Eu tenho praticamente todas as cotas. Está faltando agora a altura e a largura desse rasgo aí. Então a largura do rasgo, essa linha, essa linha 12,6. E as alturas seria a altura igual, né? 63,80. Pronto, eu tenho aqui a minha peça 14 na paleta de vistas. Vou dar um OK. Vou salvar isso aqui. Salvar como? Vou salvar na área de trabalho também, como peça 14. Salvei. Um vai salvar o desenho SolidWorks 3D e o outro vai salvar o desenho na paleta de vistas aqui em 2D. Vou imprimir isso aí. Na impressão, você tem que configurar. Primeira coisa, escolher aqui uma impressora eletrônica ou uma física. Eu vou escolher uma impressora eletrônica, seria em PDF. Vou lá em propriedades, vou conferir o formato da folha. Eu escolhi uma folha 4 de início, então aqui está uma saída de impressão folha 4. E vou fazer essa impressão. Vou imprimir também na área de trabalho, na peça 14, folha 1. Salvei. Vamos aguardar a impressão. Se ela sair desta forma, vamos descobrir por que retornando lá na nossa impressão. Percebam que ela imprimiu a vista que ela estava e não o desenho que a gente precisava. Aqui estamos trabalhando uma folha 4. Tenho aqui, ó, a impressora, propriedades, folha atual, está correto. Adobe, propriedades, uma página, retrato. Então a folha está em retrato, alterei, OK e OK. Vamos imprimir novamente. Vou salvar, vou substituir. Prontinho. O que antes tinha imprimido em paisagem, agora imprimiu em retrato. No formato correto, exatamente aquilo que a gente precisava. Então esse foi o desenho que a gente fez. Utilizamos ferramentas de extrusão, corte extrudado, usamos aqui uma técnica para conseguir fazer o rasgo de chaveta, fazer círculos concêntricos, fazer aqui essa parte da peça aqui, que seria praticamente como se fosse uma nervura da peça, mas ela seria mesmo que uma hélice. Isso aqui vai estar girando. Esse sistema pode receber um eixo aqui, né, e um eixo aqui do outro lado. Pode ser um suporte, alguma coisa, essa peça aí representada. Fizemos a representação também dessa vista na folha, na paleta de vistas. Aprendemos como cotar, como representar a peça, os elementos ocultos da peça. E depois ainda fizemos uma impressão e fomos ali pesquisando por que em algum momento a impressão sai correta ou não. No nosso caso, selecionamos a folha correta A4 e a folha estava com a configuração paisagem. Então selecionamos lá o formato de impressão retrato e conseguimos fazer normalmente aqui a nossa impressão. Espero que tenham gostado. Aproveitem bem os exercícios. Entrem lá no blog professorbrunoleite.blogspot.com e acessem esse exercício. Você pode baixar essa folhinha de desenho e praticar aí na sua casa, ok? Um grande abraço, volte sempre, agradeço a sua visita, fique com Deus.